um Feliz Natal a todos, amém, povo de Deus? Que Jesus nasça no seu coração, na sua casa. Jesus é isso, é nascimento. Natal é isso, é viver Jesus. O maior presente que Deus nos deu foi Jesus, amém? Que a gente tenha Jesus no coração todos os dias da nossa vida, na nossa casa, seja repleto da palavra, da presença de Deus, que a gente valorize a presença do Senhor todos os dias, amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o nascimento de Jesus Cristo. E Natal é isso, né? É a celebração do nascimento de Jesus. Natal é todo dia, bem povo de Deus, não é uma data específica que as pessoas colocam, né? A gente concorda porque ficou uma confraternização universal, mas Natal é todos os dias, amém, povo de Deus? Natal é Jesus nascendo em nós, no nosso coração, na nossa vida, através da palavra, dos ensinamentos, é viver Jesus diariamente. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Então vamos aqui estudar a palavra de Deus. Natal chegando. Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, Maria, antes de casar com José, ela era a prometida de José, o Espírito Santo ali, de Deus, a história como uma mulher bem-aventurada. Maria foi usada como uma porta de entrada para Jesus nascer. E Jesus viria de mulher, ele viria através do nascimento, como declarou o profeta Isaías. E ali Maria é usada como uma porta, e ali ela dá entrada a vida de Jesus através do nascimento. Jesus nasce através dela, ou seja, ela foi a mãe que gerou Jesus, mas Jesus, ele veio da parte de Deus e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, Maria não tinha tido nada com José até aquele momento. Maria é uma mulher virgem. E Jesus foi concebido, gerado na barriga de Maria através do Espírito Santo. Então Jesus ele vinha da parte de Deus. E Maria estava ali desposada com José. Ela iria se casar com ele e se casou. Mas Jesus ele foi gerado, como eu falei, e Maria ainda não tinha tido nada com José. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Então José, seu marido, como era justo
e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Imagine, esse José, como a pastora já pregou, ele descendia da descendência do rei Davi, ou seja, ele descendia de uma geração de reis. Então a família de José, ela era conhecida naquele local. Aí quando ele pensou assim, eu vou deixar a Maria secretamente, porque imagine se o povo descobrir que ela está grávida, e a gente não casou ainda, sendo que José não tinha tido nada com Maria, e ela já estava grávida, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então José pensou assim, vou deixar ela secretamente, não vou falar com ninguém, só vou deixá-la, e para não inflamar ela, para não gerar o quê? Escândalo. Não sei o que José pensou, né? Como que essa mulher pode estar grávida se eu não tive nada com ela? Esse é o pensamento de José. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 20: e projetando ele isso, então ele estava planejando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Deus é divino, mas na parte de Deus, ele aparece, a José no sonho. José tem um sonho, e ali Deus fala com ele através do anjo da parte do Senhor, dizendo: José, não deixe a sua esposa não, porque o que está sendo gerado nela é concebido pelo Espírito Santo. É como se disse assim: olha, essa criança, ela vem lá dos céus, é o plano de quem? Do Senhor. Quem vem aí gerado na barriga da Maria é lá nos céus. Então não deixe ela, não faça isso. Então por que José não deixou Maria? Porque Deus o mandou o quê? O avisar. Porque se fosse uma concepção humana de homem, José poderia ter pensado várias coisas, né? Porque como que a mulher ficou grávida, sendo que ele não tinha tido nada com ela? Então ele pensou em deixá-la, ele pensou em abandoná-la, mas ele só não a abandonou, ele só não a deixou, porque ele foi avisado pelo próprio Senhor. A parte do Senhor e o recado e a mensagem, para que ele não fizesse isso. Irmãos, mostrando aqui que para a chegada de Jesus nessa terra, teve um grande processo, e todo o trabalho foi quem que realizou? Foi Deus. Como eu falei, Maria foi um instrumento, a porta de entrar, a barriga dela foi gerada, mas Jesus ele foi concebido ali do Espírito Santo. Ele foi concebido ali, gerado ali pelo Espírito Santo. Foi o mover, foi o agir, foi o trabalhar de Deus. Para Jesus ele vir como forma o quê? De homem nessa terra. Porque a única forma de você nascer aqui é se você for gerado na barriga de uma mulher. Então a única forma dele ser ali, gerado, Jesus precisava de um casal. E escolheu lá José e Maria. Porque Maria era uma mulher que se guardou. Uma mulher que se guardou toda uma vida do seu marido, para um marido que só. Escolheu José, porque como eu te falei, Jesus precisava nascer na linhagem de reis. Pensa comigo, Maria era a mulher que José gostava, que ele amava. Não ia nascer realmente aqui Maria. Porque, afinal, não foi Maria que José escolheu para casar? E Jesus precisava descender da linhagem de quem? De reis.
Amém, povo de Deus? Então, Maria e José foram pais de Jesus aqui terreno, mas somente instrumentos de Deus. E tudo foi gerado da parte do Espírito Santo, lá dos céus. E diz assim, continuando. Então, o próprio Deus avisou que era gerado e gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então, quem escolheu o nome Jesus? Deus. Amém, povo de Deus? Não foi Maria e José que escolheram, não, pastor? Não. Quem escolheu o nome da criança foi Deus. Afinal, Jesus foi gerado de quem? Do Espírito Santo. Então Deus falou, ela vai colocar o nome dele e ele vai se chamar quem? Jesus. Amém, povo de Deus? Continuando aí, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus ele veio como presente à humanidade, veio como presente da parte de Deus, para ele salvar a humanidade dos seus pecados. Ou seja, desde o início, irmãos, o cumprimento de Jesus, o que Jesus ia realizar aqui nessa terra, era salvar as pessoas dos seus pecados. Ou seja, dar direito à humanidade. Olha que presente bom que Deus nos deu. Dar-nos o direito de arrependimento de todos os nossos pecados, falhas, cometidos desde o nosso nascimento até o dia que nós conhecemos Jesus Cristo. Que presentão, hein? Que Deus nos deu, que Ele nos concedeu. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados, para tirar o nome da natureza do pecado e dar a ele ou a ela o direito da salvação. Jesus veio oferecer, irmãos, o sacrifício de cruz para morrer na cruz do Calvário, o perdão de todos os nossos pecados. Desde o nascimento de Jesus, Jesus já sabia qual é o propósito que ele veio cumprir nessa terra. E isso foi revelado aos seus pais terrenos, né? Que seriam seus tutores aqui na terra. Qual era o plano de Deus para a vida de Jesus? Jesus ele precisava nascer, como eu falei, na barriga de alguém. Ele precisava ali ser criado, né? Quando criança, né? Ser ensinado no povo de Deus, ser levado à casa do Senhor, no templo, precisava de uma família, né? Para cuidar dele enquanto pequeno, enquanto criança. E Deus escolhe a família de José e Maria. Amém? Continuando aí. Dizendo a palavra do Senhor. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia falou aqui, confirmação. Se cumpriu o que havia sido falado pelo profeta da parte do Senhor, que a Virgem, a mulher ainda virgem, concederia da parte do Espírito Santo e daria a luz a um filho. E o seu nome seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus presente está, Deus está conosco. Amém, povo de Deus? Emanuel, Deus presente conosco. Olha para você ver que bonito. Era o cumprimento da promessa de muitos anos, que apresentando, né, que Deus deu à humanidade o direito da salvação,
de ter Deus conosco. Lembra-se, nas pregações de Jesus ele dizia, declarava firmemente que ele e o Pai são um. Ele com o Pai são um. Emmanuel, Deus conosco, Deus presente conosco. Deus está conosco, Emmanuel. Irmãos, o próprio Deus aqui presente na humanidade. Esse foi Jesus, é Jesus. Que Jesus também é o Verbo vivo, a própria palavra de Deus, como diz lá em João, que habitou entre nós. Deus conosco, Deus sempre conosco. Natal é isso, irmãos, é Deus conosco. Natal é isso, Jesus perdoando pecados, Jesus nascendo em nós, dentro de nós. É a celebração de você saber que Jesus nasceu por nós. Mas são não somente Jesus nasceu por nós, mas que Jesus cumpriu o plano da salvação por nós. Na cruz ele morreu e vivo ele está, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Deus não está morto em nós. Deus está conosco, Deus é conosco. É Deus conosco. Natal é isso, Deus conosco. É o pão vivo, é o presente de Deus. É o pão vivo que desce dos céus para estar conosco, para nos oferecer o plano da salvação, para nos oferecer o direito de arrependimento dos nossos erros, pecados, Pai, é Deus conosco. Irmãos, que a gente possa nesse Natal ter Deus conosco na nossa casa. A gente possa ter nesse Natal arrependimento por todos os nossos pecados, falhas, desde o dia do nosso nascimento. A gente possa ter dentro da nossa casa o plano da salvação. Deus conosco lá na mesa da nossa família, Deus conosco dentro da nossa casa, a palavra de Deus estão sendo celebrada, sendo exaltada. Jesus, o único, irmãos, que é referência a Natal, sendo glorificado. O único que nasceu ali e precisa nascer todos os dias da nossa vida, sendo glorificado, exaltado. Aí a glória, o louvor, a adoração, sempre, eternamente. Deus conosco, Deus presente conosco, Deus ali no nosso ambiente, com a nossa família, com o nosso lar, em todas as áreas da nossa vida. Natal é isso. É você valorizar o presente que Deus nos deu. Maior presente, Jesus. Como eu já te falei, o maior presente ao mundo foi Deus, Criador. Ele nos concedeu, nos deu o quê? Jesus. Para Jesus o que? Entregar por nós o quê? A sua própria o quê? A sua própria vida. Ele cumpriu o quê na nossa vida? O plano da salvação. Para Deus estar sempre com quem? Habitando em nós. Através da presença de quem? O Espírito Santo. Porque Deus mora e habita em nós. É bonito, não é, irmãos? Ter Deus presente na sua vida, morando dentro de você. Aí continua. Então, Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenar, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então José o que? Obedeceu. Por que ele foi, irmãos, ali escolhido para ser tutor de Jesus, o pai terreno de Jesus aqui na terra? Porque em José houve o que? Obediência. Ele não deixou a mulher dele porque ela estava grávida. Não, o que ele fez? Ele cumpriu o que Deus falou para ele. Casou com a Maria.
E ele não a conheceu. Enquanto ali Jesus não nasceu, ele não teve nada com Maria. Ele resguardou, porque ele sabia que o que estava sendo gerado na barriga de Maria era sagrado, era de Deus, era o próprio Filho de quem? De Deus, era o próprio Deus. Ele obedeceu, ele respeitou, ele teve temor daquilo que lhe foi o quê? Falado. Ele não avançou, não tocou nela. Até o dia do nascimento de Jesus Cristo. E depois disso, aí José oficializa aí o seu casamento totalmente e gera filhos. Amém, povo de Deus? Que Maria e José tiveram muitos filhos. Amém? E aqui mostra isso. E pôs-lhe o nome de quem? De Jesus, como Deus havia falado. Irmãos, você quer Jesus na sua vida? Você quer agradar a Deus? Seja uma pessoa obediente. Você quer nesse Natal Jesus se alegrar na sua casa? Obedeça a voz de Deus. Leva Jesus para a sua família. A gente tem muita dificuldade de obediência. Sabe por que a vida de pessoas, de muitas pessoas, não muda ou não se transforma? Primeiro, que as pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Segundo, que muita gente, ao ouvir, não segue o direcionamento do que Deus fala. A pessoa tem dificuldade de obediência. Terceiro, para muitas pessoas, falta a prática de fazer o que foi falado. Viu? José casou com ela, mesmo sabendo que ela estava grávida. Ele ainda respeitou o que Deus havia falado, não tocou nela. Depois ele fez como Jesus, como Deus falou para fazer com Jesus. Colocar o nome daquela criança e chamá-la de Jesus. Então tudo ocorreu porque houve o que? Obediência. A obediência, irmãos, ela faz toda a diferença. Nesse Natal, a obediência faça parte da sua casa, do seu lar, da sua casa. Você quer ser presenteado por Cristo? Você quer ser presenteado por Deus? Principalmente no plano da salvação. Escolha obedecer, que é a palavra que as Escrituras diz. Porque Jesus é o dono dele, a palavra viva e desceu dos céus para habitar em nós. E a palavra continua sendo viva e eficaz. E a gente precisa obedecer e seguir todos os dias. Se não falei de Jesus, Natal, todo dia. Amém, povo de Deus? Natal não é nascimento de Jesus? Então todo dia. Todo dia você tem que respeitar, obedecer, seguir, viver Jesus na sua vida. Amém? Vamos à mão de Jesus pela palavra.